E aí, turma, vamos lá para mais uma aula. Estamos indo já avançando para a aula 3 da classe Ide e Fazer Discípulos, tá? Eu conto com toda a sua atenção. Se você está segurando seu celular, está fazendo outras coisas além do que assistir a aula, por favor, não faça isso. Principalmente se você for acelerar a velocidade desse vídeo, que eu já falo rápido. Acelerado, então, nem te aconselho a colocar no 2.0. Põe 1.75 no máximo. Senão não vai dar para compreender mesmo, tá? Vamos lá para a nossa terceira aula da nossa classe de Ir de Fazer Discípulo. Hoje eu quero falar com você a respeito do discipulado que transforma. Quantos querem viver um discipulado transformador? Porque essa é a intenção mesmo nossa, é que o discipulado ele não seja um mecanismo formal, não seja uma ferramenta a mais, né, apenas realizada de forma mecânica, não, mas que seja algo transformador para a nossa vida. Então vamos lá. Até que cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, que é o que está lá em Efésios 4:13. Então observe, queridos, que biblicamente a vontade de Deus é que nós cheguemos à plenitude de Cristo, é que nós cheguemos à estatura completa de Cristo. E isso pode sim acontecer quando você se relaciona com pessoas, quando você tem, né, está sendo tratado no seu interior, quando você está sendo tratado por Cristo, você está ali na posição, no centro da vontade de Deus, daquilo que Deus tem para realizar nas nossas vidas, tá? De todos os desafios que a igreja ela enfrenta, o maior deles tem sido de formar uma nova geração de líderes. Se você parar para observar, você vai ver que quando você se você for estudar uma igreja, pegue qualquer igreja, quantas igrejas, quando você olha para dentro de uma igreja, você percebe que dentro de uma quantidade enorme de pessoas, existem poucas pessoas realmente comprometidas com o crescimento do reino. Existem poucas pessoas geralmente que assumem o compromisso de liderar, de doar a sua vida, de doar o seu tempo. Eu sei que não é fácil, mas é um desafio. E você observa justamente que nós temos tido sim dificuldade, a nossa geração, de formar líderes, de formar pessoas que se responsabilizem, que sejam membros ativos do corpo, pessoas que sejam realmente pessoas que fazem parte dessa família, né, do corpo de Cristo. Muitos pastores eles se veem obrigados a duplicar o seu trabalho, já que os líderes não são suficientes para assumir as responsabilidades dentro do ministério e com isso nasce uma grande crise na liderança e sobrecarga nos esforços para a expansão do reino de Deus. Hoje o que nós temos observado é isso. Líderes sobrecarregados, pastores muitas vezes em depressão, cansados, sobrecarregados, porque não foi formada uma equipe de trabalho como deveria ser. E o trabalho ele é muito, a própria palavra de Deus ela nos diz que a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Né? E o segredo que está aí nesse texto é rogai, pois, ao Senhor da seara para que envie trabalhadores à sua seara. O segredo, na verdade, é nós clamarmos a Deus, nós fazermos a nossa parte como igreja e clamarmos a Deus para que Ele envie pessoas que tenham o coração disponível para ser realmente uma pessoa usada por Deus, para ser um líder nas mãos de Deus. E se você for parar para pensar, né, que a igreja, como Paulo disse, ela é o corpo de Cristo, cada um tem a sua parte, a sua importância, você vai entender que hoje a grande sobrecarga acontece porque as pessoas não assumem o seu papel dentro do corpo de Cristo. E eu quero muito estimular você a não ser essa pessoa, a ser uma pessoa que entende que você não está ali somente sendo um telespectador do reino, uma pessoa que senta, que vai para um culto, que vai para uma célula, mas você entende que Jesus te chamou para você ir e fazer discípulos, para você fazer a diferença aonde o Senhor te colocou, aí nessa igreja local onde o Senhor te colocou, tá bom? Então seja essa pessoa que puxa a responsabilidade da sua parte, né? Porque a parte de Deus ninguém pode fazer, a parte dele é ele que faz, mas a nossa parte ele também não vai fazer por nós. Nós precisamos ter responsabilidade. E nós vemos então atualmente uma liderança muito sobrecarregada, sobretudo porque não há uma boa distribuição, né, de tarefas. Existem poucas pessoas doando muito de si, existem muitas pessoas apenas sendo pessoas sugas, né, sanguessugas, né, da igreja, pessoas que estão ali somente como consumidores de Cristo. Então, assim, isso é totalmente fora, né, da visão do reino, do evangelho. Isso não tem nada a ver com o propósito de Deus para a nossa vida. Muitas pessoas vivem assim. E aí, vamos continuar aqui. Só um minutinho, passei errado. Das massas para os discípulos. Jesus, ele pôde até ter começado seu ministério dedicado à proclamação pública das boas novas. Quando nós vemos Jesus inicialmente, ele está ali pregando de fato, né, para multidões. Né? Existem um mar de pessoas atrás dele, querendo ver os milagres, as curas, querendo ser alcançado de alguma forma por alguns dos milagres de Jesus.
Inicialmente, de fato, ele começa uma proclamação pública das boas novas. Porém, né, aí vou complementar que Jesus curava os enfermos, libertava os oprimidos, ensinava com autoridade as multidões. Porém, de todos os simpatizantes que o acompanhavam, porque tinham sim muitos simpatizantes, quem são os simpatizantes? Os que acompanham, mas não se envolvem o suficiente, não são aqueles que estão dispostos a serem discípulos, né? São apenas simpatizantes, como hoje existem muitos simpatizantes do Evangelho, pessoas que ouvem, acham legal, acham bonito, admiram, mas não se envolvem ao ponto de serem discípulos. Você observa que de todos esses simpatizantes, né, que acompanhavam Jesus, ele escolheu 12 para que estivessem sempre com ele para caminhar ao seu lado. Então, nós vamos observar o quê? Que Jesus, ele teve ali uma atitude de discipulado, de ter uma visão de discipulado, de escolher pessoas, de caminhar com pessoas, de passar princípios, valores para essas pessoas, né, de andar próximo de fato. Isso fez toda a diferença, sem dúvida nenhuma. Os novos líderes necessitam de capacitação e ensino, mas precisam ainda mais de modelos e oportunidades que lhes ofereçam experiências. Por isso, no decorrer do ministério terreno de Jesus, vemos ele mudando a ênfase, dedicando menos tempo às multidões e mais tempo com os discípulos. Se Jesus não tivesse desenvolvido essa estratégia de desenvolvimento de líderes, onde estaria a igreja hoje em dia? Você já parou para pensar que 2000 anos, né, depois, só por alto, mais de 2000 anos depois do nascimento de Jesus, o evangelho continua se propagando. Existem discípulos fazendo discípulos, né? O segredo está em discípulos que fazem discípulos. E assim a Igreja de Cristo ela permanece, mesmo em meio às crises, às perseguições, né, às dificuldades, todo tipo de crise que a igreja possa enfrentar, ela sempre está em crescimento. Porque Jesus ele colocou a ênfase aonde realmente era o principal, que era o quê? Fazer discípulos. Jesus fez discípulos. E ele nos passa esse modelo para que nós, como igreja, possamos despertar para isso. Será que a sua igreja ela não pode ser uma igreja, né, mais consolidada, com pessoas que se firmam e que ganham outras pessoas? Ou será que a nossa igreja tem que ser sempre aquela igreja rodoviária, que aparecem o tempo todo aquelas pessoas mudando, né? A igreja rodoviária é aquela igreja que não tem um povo definido. É um povo que está ali, demora muito, já não é, já é outro povo, já é outro povo. São povos que às vezes estão ali por causa de campanhas, por causa de curas, de bênçãos, de milagres, mas que não assumem um compromisso verdadeiro com Cristo. Isso é uma igreja rodoviária. Não é o que nós queremos. Nós queremos igrejas com pessoas que entendem que todos nós temos um papel dentro do corpo de Cristo e que nós precisamos colocar isso em prática, tá? Precisamos despertar para isso. E aí entra o nosso próximo tópico, o motivo do discipulado. O propósito do discipulado é um só, todavia ele é como uma corda trançada de vários fios, tá? Então, apesar de ser um só, nós vamos entender que na verdade ele é como se fosse uma corda trançada de vários fios que envolve, né, outros temas dentro disso, porém que abordam sempre o mesmo propósito. Assim, considerando a grande comissão em Mateus 28, tá errada a última colocação, Mateus 28, podemos dizer que o primeiro propósito é a obediência. Por que, queridos, é a obediência? Porque, alunos, é uma ordem expressa de Jesus. Toda vez que Jesus nos dá uma ordem expressa, ele espera de nós o quê? Obediência. Já falamos sobre isso. Porque me chamam Senhor se vocês não fazem o que eu peço. Se eu estou dizendo que é para fazer, então não é para você ficar pensando, não, mas eu não fui chamada para discipular. Mas eu não tenho esse talento. Mas eu não sei como fazer isso. Não, você é uma incumbência sua, é uma incumbência minha, é uma ordem de Jesus para todos os cristãos. O segundo é de apresentar às pessoas o evangelho da salvação. É quando você entende que você obedece o ID de Jesus, você se coloca como instrumento para apresentar o evangelho da salvação e terceiro, através do discipulado, vidas serão libertas das trevas. E aí você se coloca na postura de alguém que não somente evangeliza, ganha pessoas para Jesus, mas também cuida bem delas. E aí que entra o discipulado, tá? O quarto é que assim a igreja cresce espiritual e numericamente de forma saudável. E o principal propósito é a glória de Deus, pois quando discipulo vidas, o nome de Jesus é glorificado e ele se alegra muito com isso. Então vamos tentar entender, né, tudo o propósito do discipulado, né, essa corda trançada de vários fios, obediência, ir e fazer discípulos. Salvação, você apresenta a salvação para pessoas. O terceiro, através do discipulado, vidas serão libertas. Então, o discipulado está servindo ali como
um cuidado para que pessoas sejam libertas de uma vida de escravidão e agora passem por uma vida de liberdade em Cristo. E o quarto é que a igreja ela vai crescer espiritualmente e numericamente. Então você olha aqui agora, não é um crescimento, né? Como algumas igrejas às vezes podem estar se iludindo achando que estão crescendo e não estão. O crescimento saudável ele é quando você de fato está vendo a igreja crescer de forma saudável. Não é um mero inchaço. Vou dar um exemplo para você, antes de nós passarmos para o próximo tópico. Nós podemos fazer, por exemplo, uma campanha de prosperidade na nossa igreja. E aí vamos imaginar que essa campanha de prosperidade vai lotar de pessoas lá. Não significa isso crescimento. Por quê? Porque da mesma forma que essas pessoas vêm, elas vão. Eu lembro que eu falei para você, igrejas rodoviárias. É essa a realidade que muitas igrejas estão vivendo. Ou então, outro exemplo. Vamos imaginar que uma determinada igreja abra a igreja em determinado bairro. E existem outras igrejas ali. E de repente, né, uma igreja que tem um nome, que já é conhecida. E aí as pessoas de outras igrejas, elas deixam de congregar nas suas igrejas e elas passam a congregar nesta igreja nova que abriu. E aí você pensa assim, olha o crescimento, essa igreja tá, né, começou com 100, agora está com 1000. Às vezes não é um crescimento saudável. Por quê? Porque é uma migração. Pessoas saíram de uma igreja, não foram almas que foram ganhas, não foram pessoas que foram batizadas, não foram vidas que foram alcançadas. Então, nós precisamos observar de fato o que é crescimento à luz da palavra. Tá? E quando esse crescimento acontece, ele é um crescimento, à luz da palavra, de forma saudável. E quando ele acontece, o principal propósito desse crescimento é a glória de Deus, como tudo na nossa vida é a glória de Deus. E aí eu quero falar para você nesse momento outro tópico importante a respeito do discipulado que transforma, é nós entendermos que o discipulado ele é realizado pela amizade. Isso daqui alguns podem pensar, mas não concordo. Não, porque eu sou líder, ele é o liderado, e eu mando, ele obedece, então você ainda não entendeu o que é o discipulado, tá? Um ponto importante no discipulado é que a transformação pessoal ocorre através de relacionamentos verdadeiros. Eu digo para você, é por isso que o discipulado ele não é vivido em muitas igrejas, porque muitas igrejas vivem superficialmente, né? É uma reunião de pessoas, um ajuntamento, mas não há relacionamento. E não é fácil mesmo, eu entendo, não é fácil se relacionar com pessoas diferentes, com pessoas que às vezes são problemáticas, com pessoas que, sabe, que vêm de mundos tão diferentes do nosso. Não é fácil relacionar, mas o discipulado ele vem por meio de relacionamento. Na verdade, o discipulado ele é relacionamento. Então, relacionamentos verdadeiros vão formar esses laços de discipulado que tanto nós precisamos. Quando o amor de Deus é manifestado através dos seus filhos e alcança outras vidas. É assim que o discipulado flui numa igreja. É assim que o discipulado deve fluir. O ministério do discipulador mentor, tá? Continuando aqui o outro tópico, como é que funciona o ministério do discipulador ou mentor? Primeiro nós vamos entender o termo mentor. Você sabe que esse termo não está na Bíblia, né? Não tem essa palavra mentor na Bíblia, mas não tem problema, também não teria como ter esse termo na Bíblia. O princípio do termo tem, óbvio, né, que é o discipulado. Mas eu quero contar para você de onde que vem esse termo. Esse termo ele vem de uma história épica, não sei quantos já ouviram, né, a literatura, já ouviram aquele texto que é de Homero, que é uma literatura grega de Homero que está aqui no nosso material, que é a história de Odisseu. Eu acho que o nome desse texto de Homero é A Odisseia. Existe até um filme muito antigo desse texto, dessa história de Homero, que conta, né, esse mesmo livro que ele escreveu, tem um filme que foi feito, que é A Odisseia, se não me engano, também é o nome do filme, é o mesmo nome do livro. Lá nessa história, né, nós vamos ver que existe um homem que é chamado Mentor. O nome desse personagem é Mentor, e ele é um amigo confiável a quem Odisseu encomenda a responsabilidade de cuidar do seu filho Telêmaco. Odisseu vai para a guerra e ele deixa o mentor cuidando de Telêmaco. Fala assim, olha, cuide dele como se fosse seu filho. Transfira os princípios como se eu estivesse transferindo para ele. Odisseu parte para a guerra e quando ele retorna, anos depois, ele encontra seu filho parecido consigo. Isso aqui é algo assim muito legal, muito interessante. Refletindo o seu caráter, fruto do trabalho do seu amigo mentor. Então, o que é que o mentor fez? Ele pega, né, a instrução ali de Odisseu e ele simplesmente instrui o filho de Odisseu como se fosse o próprio Odisseu fazendo isso, o Telêmaco. E ele vai passando todos os valores, os princípios do seu pai. E quando Odisseu, muitos anos depois, quando seu filho já estava grande, ele volta da guerra, ele encontra o filho parecido com ele, tá? Por isso essa expressão ela passou a ser utilizada numa relação de mentoreio. Então, né,
Aí aqui vem uma pergunta para nós. Será que podemos apresentar para Jesus discípulos parecidos com ele? Porque quando eu falo de cadeia de discipulado, você não está fazendo discípulos para você. Você está fazendo discípulos para Cristo. Então a pergunta é essa, será que nós podemos ser como mentor? Alguém que apresentou, e aí que nasce essa expressão, termo mentor. Né? O mentor é aquele que mentoreia, aquele que acompanha, aquele que discipula. É uma outra expressão para discipulado. E aí a pergunta é, será que nós podemos apresentar para Jesus discípulos parecidos com ele? Que fique essa indagação, né? Essa reflexão para nós. Acho muito legal essa história e é legal nós termos nosso material para poder compartilhar com você essa reflexão. Na vida cristã, o mentor é como um irmão mais velho, um líder espiritual, um amigo que acompanha sempre, né? Mas não se limita somente nas primeiras fases da vida, como nós falamos para você, o discipulado, ele é um estilo de vida. Ele não é só para o novo convertido, ele é para todos. Todos precisamos. Muitos pastores estão tão submersos na obra do ministério que estão sempre apelando para a ajuda de outros líderes competentes e se esquecem do poderoso princípio de formação de líderes. Então, antes de encerrar aqui esse tópico, quero dizer para você que quando nós temos essa visão de mentorear, né? Nós, aqui dá um exemplo aqui de pastores que às vezes eles não estão focados nisso, eles estão focados o quê? Em se socorrer com outros líderes de ministério. Acontece, né? Acontece, normal. Nós, como pastores, nos socorremos sim de pessoas que vão nos ajudar. Falando, você pode pregar no culto tal dia, você pode nos auxiliar dessa forma, normal. Mas esse não pode ser o foco do nosso ministério, tá? Então, ele menciona aqui no material que existem pessoas que o foco do seu ministério é simplesmente se socorrer de outros líderes que são competentes nas suas áreas, que vão poder auxiliar ali no avivamento, no crescimento da igreja. Mas essas pessoas focam tanto nisso que elas esquecem desse princípio de formação de líderes, elas esquecem de mentorear pessoas, elas esquecem de discipular pessoas. E o ideal, na verdade, é que dentro da sua equipe, por mais que você não enxergue ninguém, ou você quase não enxergue ninguém, é que você entenda que você precisa sim gerar discípulos que fazem discípulos. É a nossa frase aqui, né? Gerar discípulos que fazem discípulos. Você precisa mentorear essas pessoas improváveis, né? Paulo era improvável. Quantas pessoas improváveis na Bíblia nós não temos? Mas o Senhor está enxergando além do que nós, a nossa capacidade humana, não está enxergando. Deus, ele está vendo além, né? A ótica da fé. Então você mesmo com pessoas improváveis comece a investir para você não somente se socorrer de uma liderança que pode lhe ajudar, mas você começar a gerar líderes dentro da sua igreja local, tá? Isso vale também para você, líder de célula. Né? Ao invés de pedir de repente ajuda, fulano, traz uma mensagem, comece a desenvolver as pessoas dentro da sua célula para que elas compartilhem a mensagem, para que elas façam dinâmica, para que elas ganhem almas, para que elas discipulem, né? Seja essa pessoa que mentoreia, que exerce esse papel. E aí um outro tema interessante é a respeito da mudança de valores, tá? Vamos lá. Porém, para isso acontecer, precisa haver uma mudança de valores em nós. Para que haja essa visão de discipulado que a gente está batendo tanto na tecla, precisa haver uma mudança de valores em nós. Por quê? Porque os valores que existem hoje, eles não focam nisso. Eles focam em outras coisas, mas não em gerar discípulos que fazem discípulos. O discipulado ele exige uma mudança radical de valores que governam o nosso atual enfoque ministerial. Preste atenção nesse detalhe. A mudança de mentalidade resulta de uma postura de humildade, no qual a valorização está em permitir o crescimento dos outros e não de construir o seu próprio império, pois muitos só têm focado em protagonismo e reconhecimento próprio. Olha só um detalhe aqui interessante. O discipulado, a visão de discipulado é uma visão em que você está investindo na vida de pessoas, você está servindo, tá? Você está dando oportunidade de crescimento para os outros. E isso vai totalmente ao contrário de muitas pessoas que estão focando ministerialmente em construir o seu próprio reinado, o seu próprio império. Pessoas que elas querem serem o centro, né, de tudo. E esse tipo de pessoa, de fato, não vai conseguir viver essa visão de discipulado. Porque na visão de discipulado você dá oportunidade de crescimento, você compartilha o ministério, você sai do centro, né? O centro é Cristo e a igreja dele vai se expandir. E é assim que funciona. Um grande exemplo da verdadeira atitude de um discipulador é mais uma vez o exemplo de Barnabé. Queridos, eu amo a história de Barnabé, porque ele nos ensina muito. Eu falei para você na aula passada, assista a pregação, né? Tá até o link na nossa aula 2, a respeito dessa pregação chamada Fator Barnabé. Vale muito a pena, tá? Pastor Eibilbe e o Fator Barnabé, procure no link da aula 2. Vale muito a pena. Se você tá na aula 3 e não assistiu, termine de assistir essa aula e eu lhe dou um conselho. Assista, tá? E aí você lembra que nós aprendemos na aula 3, né, que existem 3 tipos, né, de palavras. Aqui é um conselho, né, que é o segundo nível lá, que são conselhos com base nas nossas experiências, tá? Que tem um fundo bíblico. Então, assista. Vale muito a pena, eu tenho certeza que vai edificar a sua vida.
Vamos lá? Então, um grande exemplo disso é Barnabé, cujo o apelido, né? E olha, Barnabé na verdade não era o nome, era o apelido dele. E era um apelido que tinha tudo a ver com quem ele era. Olha qual era o apelido de Barnabé: Filho da Consolação. Ou aquele que consola, aquele que encoraja, tá? Existem algumas traduções a respeito disso. Enviaram Barnabé, aí em um determinado momento, né, que nós vamos aprender aqui, enviaram Barnabé a Antioquia para que ele cuidasse da igreja crescente. E a Bíblia nos diz que ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Olha só esse detalhe: encaminharam Barnabé para Antioquia, que era uma igreja, né, de pessoas que não eram judeus, então eram pessoas eram gentios, uma igreja de gentios. E imagine que é difícil enviar um líder, né, para uma igreja, porque até então entendia-se que o evangelho era somente para os judeus e não para os gentios. Então, com certeza, tinha que ser uma pessoa assim, muito diferenciada para conseguir pastorear e amar uma igreja, que imagine o tanto de problema uma igreja, né, de pessoas que serviam antes a muitos deuses, que tinham uma cultura totalmente diferente, que tinham um conceito de vida totalmente diferente. E Barnabé foi essa pessoa indicada para ir cuidar da igreja de Antioquia, para ajudar, né? E a Bíblia deixa claro que ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e cheio de fé. Então, olha essas características, além do apelido de Barnabé, que já dizia, deixava claro que ele era o filho da consolação, em outras palavras, era como se fosse filho do Espírito Santo, consolador, encorajador, tá? Foi abençoada em sua liderança. E por que Barnabé foi abençoado? Ele foi abençoado em sua liderança porque ele viu graça. A palavra de Deus nos diz que quando Barnabé chega em Antioquia, ele vê graça nos irmãos. Imagine, irmãos, uma igreja de novos convertidos. Agora imagine que esses novos convertidos, né, são pessoas que eram pagãs antes. Então eram pessoas que adoravam muitos deuses, que tinham assim um conceito de vida totalmente diferente. Barnabé, ele é um judeu convertido. Então imagine você que ele poderia ter chegado lá e ter visto muitos erros, muita coisa errada, muito pecado, muita bagunça, tudo ele poderia ter visto, mas não foi o que ele viu, porque ele era um homem cheio de fé, ele tinha um coração bom, ele viu graça na vida daqueles novos convertidos. É óbvio que tinha um problema, eu não tenho dúvida que essa igreja devia ter mais problema do que a minha e as suas juntas. Porém, Barnabé, com o olhar dele de discipulador, né, com essa visão de fé, espírito de fé, ele viu graça na vida dessas pessoas. Ele preferiu acreditar e investir naqueles seus futuros líderes. Olha só. Então tem que mudar, tem que haver essa mudança de valores na nossa mente, entender que nós precisamos investir na equipe que Deus nos deu, por mais difícil que ela pareça aos nossos olhos. O valor fundamental da liderança do discipulador está baseada em seu serviço e humildade. E aí vamos aqui para o tópico discipulado na prática. O discipulado ele não é uma estratégia para se multiplicar o número de líderes do dia para a noite. Esqueça que legal, se acontecer, a gente está feliz por isso. Mas olha, preste atenção, é um crescimento em regra, médio e longo prazo. Se você não está disposto a perseverar, se você não está disposto a ver a colheita desse crescimento, então realmente vai ficar complicado você começar. Porque o discipulado ele é um crescimento que não é imediato, é um crescimento médio e longo prazo, não é do dia para a noite. Ele é um processo, tá? É um processo onde você pacientemente investe a sua vida na de seus discípulos e devemos repassar aos discípulos essa mesma visão de multiplicar intencionalmente através de uma relação pessoal centrada em Jesus e a sua palavra. Devemos entender que é um compromisso de viver os valores do discipulado e um investimento de tempo. Então, olha só, quando a igreja toda está submersa por essa visão de discipulado, e é claro, queridos, ela começa nos pastores, ela começa na liderança. Todos precisam abraçar essa visão. Quando todos estão comprometidos a viver esses valores de discipulado, eles vão entender que são valores que serão transferidos para a igreja. A igreja vai passar agora a ser discípulos que fazem discípulos também. E isso faz toda a diferença, porque esse crescimento ele vai se repercutindo cada vez mais. E nós vamos entender que também precisa haver um investimento de tempo. Por que eu bato nessa tecla? Porque às vezes a estrutura da igreja que nós temos, né, no nosso dia a dia, às vezes não nos permite tempo para discipular. Isso daí também é algo muito prejudicial. Se você, claro, toda igreja tem o seu cronograma, tem o seu banquete espiritual, que é o quê? Os dias de culto, os dias de célula, dias de escola, né, de treinamento e assim por diante, cada igreja dentro da sua estrutura. É importante você ter momentos que são oportunos para o discipulado, que você favoreça o discipulado. Se você preenche a agenda da sua igreja de segunda a segunda, né,
é óbvio que esse discipulado não vai acontecer. Você vai falar, gente, discipulem, ganhem almas. As pessoas estão presas dentro daquela cadeia da igreja, de forma que elas não conseguem sequer sair para ganhar almas, sequer ter tempo com a sua família para poder fazer esses discípulos. Então, é importante sim você, né, nós como líderes, entendemos que a nossa igreja ela precisa ter uma estrutura que favoreça o discipulado. Então, por exemplo, na nossa igreja nós temos dias, né, que nós já pontuamos que são dias que irão acontecer esse discipulado. É importante isso, pelo menos inicialmente. Por quê? Porque se você não pontuar, não deixar claro, as pessoas simplesmente não fazem. Elas não se organizam, elas não se programam. É importante sim você falar, olha gente, quarta-feira, quinta-feira, sexta, você vai falar o dia. É o dia que nós vamos tirar para discipular. Você vem para cá, você vai ser transformado, você vai ser submetido ao discipulado, vai ser lindo, maravilhoso. Então, é muito importante isso. E aí vem a pergunta que não quer calar. O que é que se deve fazer no discipulado? Porque a gente já falou algumas coisas, né? Talvez você fique ainda em dúvida como é que funciona esse discipulado e tal. Né? A primeira coisa aqui que nós vamos pontuar é busque a direção do Pai em oração. O discipulador e o discípulo devem realizar seu avanço com sensibilidade e submissão à direção do Espírito Santo. Por exemplo, no caso da nossa igreja, nós temos sempre um estudo semanal do discipulado, nós temos um tema, né? Mas independente de se ter ou não tema, também temos uma semana que o tema é livre, que aí cada discipulador vai ver com o seu discípulo. Tem outras igrejas que já têm um material próprio, tá? E assim por diante. Independente disso, de ter ou não ter o material, busque sempre a direção do Pai em oração. Sempre antes de você ir para o seu discipulado, Senhor, me conduz, me ajuda, me dá sensibilidade para tratar, para perceber o que está acontecendo na vida do meu discípulo, como eu posso ser um instrumento na vida dele, para tocar em assuntos que eu preciso tocar, sabe? Para ser realmente um instrumento de Deus. Então, é muito importante isso. Segundo, devemos reconhecer o papel central da palavra de Deus. As escrituras elas devem desempenhar um papel principal na relação do discipulado, pois o propósito é que os dois cresçam em santidade e serviço ao Senhor. Então, deixe um pouco de lado os seus achismos, né, as suas opiniões pessoais e comece a dar ênfase à palavra de Deus. É por isso que nós temos um tema, sempre nós temos um tema que aborda textos da palavra de Deus, né? Temas que vão trazer edificação para esse discípulo. Então, não é para ficar lá jogando assunto fora, né? E aí, como é que foi? E aí, tu não fizeste tal coisa? Não, é para você, de fato, entender que a palavra de Deus é o centro desse discipulado, porque ela vai ser ministrada sobre a vida desse discípulo, tá? Todos que participam ali estarão sendo ministrados, com certeza. Devemos passar tempo de qualidade juntos. Gastem tempo juntos. Certo pastor disse que não faz nada sozinho no ministério. Se ele visita um enfermo, se vai ministrar em uma igreja ou outra atividade, ele sempre procura estar acompanhado de algum discípulo. Isso aqui, queridos, é um princípio assim muito importante. Sabe por quê? Porque o discipulado ele não pode ser uma reunião formal e é difícil nós passarmos, né, dessa etapa, porque inicialmente nós começamos sim o discipulado às vezes com uma aparência bastante formal ainda. Mas é difícil passar dessa etapa para um encontro, para uma experiência de vida, para um estilo de vida, né? Assim, que é realmente do dia a dia, que está com base no relacionamento. E para isso acontecer, nós temos que passar tempo de qualidade juntos. É como, assim, a nossa célula, quando nós queremos criar mais relacionamento. Então, é importante, além do seu discipulado, você, às vezes, senta próximo no culto, você vai fazer alguma coisa, leva essa pessoa junto com você, você vai no supermercado, leva. Começar a criar pontos de contato extra ao momento formal que você senta com esse discípulo para conversar com ele, tá bom? É muito importante. Para que ele flua melhor, para que a gente possa sair realmente de um discipulado formal para um discipulado como estilo de vida, tá? E aí, o que se deve fazer no discipulado? Nós devemos, o quê? Promover o crescimento do discípulo, continuar a falar, né, do que nós devemos fazer no discipulado. O objetivo é o crescimento do nosso discípulo. O bom discipulador, ele abre as portas para o seu discípulo. Às vezes dizemos que determinada pessoa ainda não está pronta para assumir responsabilidades, mas a verdade é que nós, na maioria das vezes, aprendemos com a mão na massa e aprendemos mais com os nossos fracassos do que com os nossos êxitos. Então é fácil você de repente falar assim, fulano não está pronto para liderar a célula, fulano não está pronto para discipular, fulano não está pronto para isso ou para aquilo. Mas você já parou para perceber que você também não se sentiu pronto diversas vezes na sua caminhada com Cristo? E como é que você começou? Quando você começa, né? Quando você dá o primeiro passo, quando você põe a mão na massa, é assim que a gente começa. Às vezes sem saber muito bem o que fazer, mas a gente vai aprendendo com os nossos erros e com os nossos acertos. E muito mais você vai aprender quando você tem um discipulador que está lhe amparando e lhe orientando. É maravilhoso. Então isso é realmente um grande segredo.
Outro ponto, devemos compartilhar a nossa vida. Esse é o maior e melhor ensino, ser um exemplo. Você sabe qual é o verdadeiro discipulado que vai influenciar a vida do seu discípulo? É o seu testemunho, já falamos sobre isso. É você ser um exemplo, é você ser essa pessoa que transmite os princípios de Cristo através da sua vida. Né? As pessoas, elas ouvem muito mais, elas reproduzem muito mais o que fazemos do que aquilo que falamos. Então, compartilhe a sua vida verdadeiramente. Devemos ter encontros frequentes com os discípulos, né? Aí isso aqui vai ficar parecido com um discipulado um pouco mais formal, mas é necessário? Com certeza, porque você observa, se você não delimitar, né, encontros mínimos que sejam, né, seja semanal, seja quinzenal, se você não delimitar, olha, nós vamos nos reunir uma vez na semana, vai ser, por exemplo, sexta-feira, das 7 às 8, 8h30, uma vez por semana, esse é o nosso horário, nosso discipulado. Se você não definir, a probabilidade desse discipulado não acontecer vai ser imensa, porque você tem um monte de atribuições, essa pessoa também. Não dá pra ficar, sabe, esse negócio assim, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Então, quando sentir, bora marcar hoje, bora marcar amanhã. Não dá pra agir dessa forma. Porque você vai perceber que realmente vai perder a constância do seu discipulado. É importante você ter pelo menos. Agora, esse momento é o momento mínimo, né? Não quer dizer que você não vai caminhar com essa pessoa, você não vai levar ela com você para fazer algumas atividades extras, como nós falamos anteriormente, desenvolvendo relacionamento com ela. Outro ponto, devemos delegar responsabilidades. Isto ajudará a identificar deficiências, virtudes e dons, tá? Então, quando você começa a dar atribuições, essas pessoas elas vão ter oportunidade de se desenvolver melhor. Devemos supervisionar os discípulos e os levar à frutificação. E aí que está justamente você não somente dar atividade, mas você está ali observando, pontuando, não precisa falar na hora, nota, né? Depois no discipulado, olha, eu percebi isso, eu percebi aquilo, você pode melhorar nesse aspecto, você foi bem nesse aspecto. E aí você vai o quê? Auxiliando esse discípulo para que ele possa, ele não somente está sendo avaliado, ele está sendo estimulado a crescer. E isso vai levá-lo com certeza à frutificação. Amém? Então, assim, olha, 31 minutos, já estamos encerrando o nosso capítulo 3. Eu espero muito que ele tenha sido proveitoso para todos nós, né? Porque nós estamos aprendendo aqui um pouquinho mais sobre discipulado. Eu espero que você possa colocar em prática cada orientação do que fazer no seu discipulado, ter mais relacionamento, orar a Deus, né? Colocar a palavra como centro ali desse momento de edificação. Procurar ter esse tempo de qualidade junto com seus discípulos, desenvolver um relacionamento verdadeiro, ser um testemunho para essas pessoas que você está discipulando, ter no mínimo ali um encontro semanal. Tem um ponto aqui que não foi falado, né? Discipulado, em regra, ele é homem com homem, mulher com mulher. Então, para não misturar as coisas, né? Você vai discipular homens, as mulheres vão discipular mulheres, moças, moços e assim por diante. Né? De preferência obedecendo essa faixa etária, se possível a faixa etária, mas a faixa etária ela é muito mais fácil de flexibilizar, porque na verdade a nossa principal parâmetro do discipulado quanto à distribuição de cadeia é em relação à hierarquia da igreja. Então, às vezes, por exemplo, é o supervisor discipulando o líder discipulando, mas sempre, claro, obedecendo a questão de sexo, homem com homem, mulher com mulher, não é porque eu sou supervisora que eu vou discipular um líder homem de célula, tá? Eu vou ter que direcionar para um outro supervisor, homem, fazer o discipulado com esse líder, homem, e eu vou discipular líderes mulheres, tá bom? Então, basicamente, é isso, queridos alunos. Eu fico muito feliz de você estar nos acompanhando até aqui. Não desista, continue investindo na sua vida com Deus. Essa é a nossa escola de treinamento quadrangular online. Nós estamos encerrando aqui o capítulo 3, tá? E eu aguardo você para o nosso último capítulo da classe Ide e Fazer Discípulos.